Boa tarde. O passo 2, aliás, eu resolvi fazer umas lives para poder tentar ajudar alguém que possa precisar de sugestões de uma pessoa já com um tempo de programa. Eu estou me dispondo a fazer isso. E eu queria fazer uma fala em cima do passo 2, que é o programa de recuperação dos participantes de Irmandades Anônimas. Eu queria falar agora sobre o passo 2. Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Esse passo ele enuncia algumas questões que são fundamentais para iniciar o processo de recuperação que vai durar ao longo da vida toda. Acreditar, fundamental acreditar, né? Sem crer em algum poder que possa ter capacidade de ajudar, provavelmente não se chega a lugar nenhum, né? Porque se eu não consigo acreditar num poder, eu vou ficar com o poder que eu pensava que eu tinha. E esse poder que eu pensava que eu tinha quase me mata. Então eu preciso tirar o poder das minhas mãos, da minha vontade doente, e entregar para um poder superior que eu estou começando a tentar adquirir. Eu nem tenho, nem sei. Na verdade, eu nem sei quem é, né? Não tenho a menor noção, ou talvez até capacidade para poder me resolver quanto a esse assunto, né? Então, eu queria fazer algumas considerações aí. De saída, eu tenho precisão de um poder. Então, que poder? Sei lá, se vira, vai buscar. Faz o que for preciso, acredite no que quiser, vai buscar na sua memória histórica, cultural, algum poder que realmente possa funcionar na tua vida, porque para muitos é uma questão de vida ou morte. Então, viemos acreditar, presume uma busca incansável no aprofundamento de uma crença em alguma coisa. Eu posso acreditar em pessoas, eu posso acreditar em ideias, né? Ideias que historicamente estão salvando outras pessoas que possam ter o mesmo problema. Uma outra coisa que evidencia o enunciado do segundo passo é que poderia me devolver a sanidade. Então, o segundo passo diz que eu sou um cara insano, e que a minha doença é fruto de um estado permanente de insanidade que vai ficar corroendo a minha vida como ácido até acabar com ela. Enquanto não acaba, não permite que ela aconteça. Não se consegue ter uma vida num estado de insanidade. Passa a ser uma tentativa que mal e porcamente não acontece plenamente e não tem nenhuma possibilidade de sair enquanto não se resolver essas questões fundamentais. Então eu estou fazendo essa live que é para discutir algumas questões que são fundamentais, responder algumas perguntas que estão no livro O Guia para Trabalhar os Passos. E tem um grupo de perguntas aqui, na página 18, que são bastante interessantes. Primeira, que coisas eu considero como exemplo de sanidade? O que é sanidade para mim? Aquilo que eu entendo como sanidade é que vai contar aquilo que eu sou. Então, de repente, se eu falar assim,
o que eu achar, sanidade é isso, sanidade é aquilo, é tudo coisa que eu não vivo, eu presumo, eu imagino que seja. Então, meu estado é como se fosse um cego apalpando a vida e tentando buscar segurança em alguma coisa que eu nem sei o que é. O que é sanidade para mim? O que significa sanidade para mim? Se eu, enquanto adicto, eu não tenho uma vida sã e, como resultado disso, eu uso droga e minha vida se complica, então a minha sanidade é apenas uma coisa que está na imaginação. Ela não é prática, não é segura. Por isso essa pergunta, o que é sanidade para mim? Eu posso até nem ter como responder, falar, cara, não sei. Eu não tenho noção do que é sanidade, porque a minha vida é insana enquanto eu estou dentro dessa etapa de uso de substância, de bebida, etc. Uma outra pergunta que, nossa, é fundamental é que mudanças no meu comportamento e na minha maneira de pensar são necessárias para me devolver a sanidade. Eu posso não entender de sanidade, que eu não a tenho, mas eu entendo e aceito que eu estou insano. Então, eu imagino que há determinadas mudanças que eu empreender na minha maneira de viver vão me resgatar para uma vida melhor e, consequentemente, vão me colocar num estado de recuperação. A recuperação não é uma conquista, a recuperação é uma viagem. Então eu sempre posso começar, independente do estado em que eu estou ou do lugar que eu estou saindo do meu ponto de partida. Ela nunca vai terminar, ela sempre vai estar em movimento, num estado de descoberta e melhoria de capacidade de existir com alguma qualidade que provavelmente eu possa nunca ter tido. Que mudanças no meu comportamento. É claro que no comportamento, no nível do comportamento, o programa de 12 Passos não trabalha com comportamento, para com isso, não faz aquilo, porque o dependente, o adicto, ele não é um cara impeditivo, não tem como impedir. Não vai lá, não faça isso e tal. Isso nunca deu certo. Tipo assim, conselhos para um dependente são inúteis. Não se dá conselho para um dependente. Você sugere que? Você sugere que se faça, mas dar conselho ou impor qualquer tipo de regra nunca funcionou. Pode matar, pode prender, pode fazer o que for, que ele sempre vai se reservar o direito de fazer do jeito que ele quiser. E aí, dentro desse estado de liberdade louca e doente, é que ele precisa de uma proposta que caiba para tornar a recuperação dele possível dentro daquilo que ele é. Não adianta vir com método de fora e tentar, por exemplo, criar metas, faça isso, faça aquilo, porque ele pode fazer durante uma semana ou alguns dias, mas depois ele para de fazer. Por quê? Porque o adicto ele é um começante. Ele começa um monte de coisa, não termina nada. E o fato de não conseguir terminar é que o mata, que faz com que ele sempre retorne às drogas se ele não tiver um programa que tenha consistência para poder trazê-lo a uma etapa de vida, um estado de vida melhor, onde não seja mais, a vida não seja mais uma coisa apertada, onde ele precise o tempo todo ficar pensando em droga. Não é possível ficar limpo em estado de pensamento obsessivo. Como é que o cara dentro de uma obsessão, quando o cara está numa obsessão, ele precisa ser internado, ser impedido, aprisionado, contido no remédio, na clínica, com cerca e disciplina e o caramba, porque se deixar solto, cheio de sugestão na cabeça, ele não vai aceitar a sugestão de ninguém, ele vai dentro daquele movimento natural dele, que é ir em direção à biqueira e ao boteco e mandar tudo para a casa do chapéu. Então,
que mudanças no meu comportamento e na minha maneira de pensar são necessárias para me devolver a sanidade. A nível de comportamento, pode-se fazer coisas úteis. Tipo assim, não vai lá, não anda com esse cara, não pega coisa que possa lembrar o uso, não viva dentro de ambientes que te comprometam, o desejo de se manter limpo um dia de cada vez. Esses comportamentos são úteis. Aliás, esses comportamentos não precisa nem sugerir. Qualquer adicto vai entender que, porra, se ele tá afim de ficar limpo e ele passar a pensar ou frequentar lugares e andar com pessoas, ele rodou. Qualquer adicto percebe que ele tem que ficar num estado de distância prudente de pessoas ou oportunidades para que o façam usar de novo. Então, que mudanças no meu comportamento e na minha maneira de pensar são necessárias para me devolver a sanidade. Mudança no meu comportamento tem que ser as mudanças úteis, primárias, isso. Você se impede de fazer determinadas coisas que te conduzam ao pensamento intenso ou à necessidade premente de estar usando droga. E é mais importante, a segunda parte da pergunta, mudança no meu modo de pensar. Maluco, pega essa. Mudança no meu... Aí essa pergunta tá entregando ouro. Aí essa pergunta está falando assim, na sua maneira de pensar está a sua necessidade de se drogar. Você se droga pelo conjunto daquilo que você é, pelo que você pensa, pela maneira com que você se relaciona com o mundo que te cerca ou com as pessoas que estão aí à sua volta. Na sua maneira de ser está a sua necessidade de cheirar o pó. Na sua maneira de ser está a sua necessidade de alterar a sua mente tomando um monte de cachaça, de cerveja ou de seja lá o que for, que tem a capacidade de mudar seu estado. A sua maneira de pensar é produto da sua dor, do seu sofrimento, da sua história. Você se formou em termos de pensamento para pensar como se fosse seu próprio inimigo. Eu não gosto de mim. Um cara que não gosta de si próprio, ele é inimigo de si próprio. Eu não gosto de mim, cara. Eu estou sempre beligerante, brigando comigo. E se eu brigo comigo o tempo todo, eu vou brigar com todo mundo à minha volta todo o tempo. Eu preciso me pacificar. E pacificação é pensar diferente. Eu preciso gostar das pessoas. Eu preciso atingir estágios onde eu vou passar a gostar das pessoas, sendo que historicamente eu não gosto. Eu odeio o mundo. Eu não gosto de porra nenhuma, eu não gosto de ninguém. Eu não gosto nem de mim, cara. Porra, eu venho me detestando e etc. E um cara que não se gosta, ele faz merda da vida dele. É isso. Então, tudo está na maneira de pensar. Um adicto não é um cara que usa droga. Um adicto é um cara que pensa de uma maneira drogada. E ele se fode por causa disso. O que tem que ser mexido é o pensamento. A droga tem que ser retirada. Claro, o primeiro passo. Eu não quero mais usar, não vou usar, não posso, para mim já deu. Eu vou morrer, eu tô ficando louco, já tô esquizofrênico, eu já tô ferrado. Então, pelo amor de Deus, eu preciso parar. Alguém aí me ajuda. Aí se enfia aí dentro de uma clínica, fica aí o tempo que for necessário, não reclama, come comida ruim se a comida for ruim, e aceita a pressão, nego xarope tomando conta de você, nego ruim, nego que não entende de você, que não tem amor, nego cheio de maldade. É bom pra você aprender, fica na sua. Fica na sua, aprende a aceitar pacificamente, porque é o preço que se tem a pagar. O preço que se tem a pagar. Para ficar limpo, eu aceito qualquer jogo, meu irmão. Qualquer jogo, pode me dar injeção, pode fazer o que for. O que eu não quero mais é usar droga. Eu rompi com isso. Se pegar dependentes de drogas como heroína, por exemplo, porra, internação de heroína, o cara paga um pau dentro de uma clínica na Itália, 2 anos. 2 anos, e ainda tem que ficar tomando outras drogas para tirar a necessidade de se drogar com heroína.
Ou qualquer outra droga, toda droga apresenta seu grau de dificuldade. Encara, meu irmão, larga de chorar. Pega pesado, vai com tudo. Você quer mesmo se recuperar? Então, porra, a recuperação é um assunto muito sério. A recuperação não é brincadeira. Você não vai entrar no processo de recuperação apenas querendo se recuperar. Você tem que fazer uma porrada de coisa. Você tem que se mexer. Você tem que ir na sala. Você tem que se envolver com o serviço. Você tem que levantar a mão. Você tem que trabalhar passo. Você tem que batalhar para arrumar um padrinho. Se não der certo, muda, vai buscar outro. Você tem que fazer uma par de coisa para poder atingir um nível de alguma felicidade. Nunca vai ficar bom, nunca vai ficar pronto. Você vai caminhar, você vai se movimentar. E recuperação é isso. Recuperação é movimento, parceiro. Recuperação é você tá sempre buscando, nunca desanimar, parar de chorar. Ó céus, ó vida, ó chuva, para, maluco. O tempo de reclamão já foi. Agora é hora de meter a tua cara na programação e aceitar o jeito que vem. Afinal de contas, você está decidindo a aceitar a ajuda de um poder superior, e pode ser que esse poder superior não te coloque facilidades para você se recuperar. Vai ter que lutar. O problema é sério. Ele acaba em instituição, prisão e morte. Ou você se mexe e vai na direção de todo esforço, fazer tudo que é preciso. Afinal de contas, que pô de esforço também, meu irmão. Pô, você tomar um banho num fim de tarde e se ficar cheirando sabonete, eucalol, e ir para uma sala, um lugar tranquilo, iluminado, receber abraço. Onde é que você recebia isso? Tem esforço nenhum. Chegar antes, fazer o café, ouvir a partilha dos outros, não ficar lá fora da sala batendo papo, como se aquilo fosse um point. Entendeu? Porra, vai pra cima, põe a bunda na cadeira, escuta o que todo mundo fala, vai lá, fala no seu tempo, na sua parte, exercita um estado de amor que você nunca teve, e por não ter, é que você pagou caro nessa etapa louca da vida. Que mudanças no meu comportamento e na minha maneira de pensar são necessárias para me devolver a sanidade. Meu irmão, está tudo no pensamento. Meu pensamento é uma história, ele é um histórico. Eu tenho, por exemplo, quando chego no programa, 30 anos. Foram 30 anos de aprendizado. Aliás, nem 30 anos, né? Foi 14, 15 de aprendizado, de me rebelar, de não aceitar as orientações que as pessoas que estavam no bem deram. E eu escolhi do meu jeito. E ninguém pode me criticar por isso. Eu conheço um cara aí que a mãe dele falou assim para ele: eu não aguento mais essa merda, já gastei muito dinheiro, um monte de internação, e você não para. E ele virou para a mãe e falou assim: só eu já ter vontade de encher a cara, beber até cair no chão. A mãe falou: credo, eu nunca tive. Ele falou: eu tenho. A senhora já teve vontade de fumar pedra, ficar 3, 4 dias enfiado na rua, sem comer, sem dormir, fodido na loucura, fumando e fumando? A mãe falou: credo, eu nem sei o que é isso. Ele falou: eu tenho. Essa é a nossa diferença. Então, a tua ajuda não vem por conselho de ninguém. A tua ajuda vem pela ajuda de outras pessoas que também passaram pela mesma miséria. Que mudanças no meu comportamento e na minha maneira de pensar são necessárias para me devolver a sanidade. Meu irmão, ninguém vai ajudar. O médico não vai ajudar. O médico não vai ajudar. Pessoas encarnadas não vão ajudar. Sua mãe que te ama não vai ajudar. A única ajuda pode vir da sua mente que se abre e permite que a outra pessoa que tem experiência naquilo que você sofre
e possa chegar perto. Você tem que deixar se aproximar, você tem que... Por isso que as pessoas se chamam de companheiro. Companheiro é alguém que eu dou a permissão para chegar tão perto que ele me conhece em coisas que eu nunca contei para ninguém. Recuperação é permitir abrir o coração, é chorar na partida do outro. Recuperação é estar junto mesmo. Recuperação não é como se fosse um teatro, como foi a vida o tempo todo. Recuperação é séria. A doença que você tem vai te matar. Já matou tantas pessoas que não levaram a sério, e que estavam de ombro com a gente na caminhada, se foram por deixar de entender a seriedade, por perder o próprio respeito com relação à sua doença. A doença da adicção mata. Morrer tá bom. Se a vida não dá certo, grande merda, eu vou embora. Mas o duro não é morrer, o duro é morrer sem não ter vivido, parceiro. O duro é você ser condenado a ter um epitáfio na lápide do teu túmulo, escrito assim: aqui já és fulano de tal, nasceu tal dia, morreu tal dia, não viveu, tentou. Que mudanças no meu comportamento e na minha maneira de pensar são necessárias para me devolver a sanidade. Que mudanças, cara. Que mudança. Mudança de pensar gradualmente, na medida que eu trabalho os 12 passos, na medida que eu me permito ser modificado pelas perguntas que os passos me fazem, eu vou evoluindo em direção a uma pessoa melhor. Eu me torno tão opostamente melhor, que eu me torno até capaz de ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema que eu tenho. É um programa de amor. A mente tem que mudar. A minha relação com o mundo, a minha relação comigo mesmo. O programa de recuperação, ele não é um programa onde eu paro de usar. É um programa onde eu paro de sofrer para poder viver com alguma qualidade. E outra pergunta que é fundamental é: como o caminho para a recuperação é um processo? O caminho para a recuperação é um processo que não acaba nunca. Eu tenho que estar sempre envolvido. Não é fazer um quarto passo numa clínica e achar que eu trabalhei passo, maluco, loucura. Para com isso. Tá contando piada? Não é fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passo numa clínica, sair da internação e ficar limpo falando que você trabalhou passo. Trabalhou passo é no dia a dia. Trabalhou passo é agora, é hoje, é um passo por mês, é partilhar passo, é se envolver com passo e sentir a cada dia a melhora que você vai ter. É um processo, só pode ser um processo se você estiver estreitamente envolvido com ele, senão não é. Senão não é um processo. Senão é uma lembrança, é uma história. Ah, uma vez eu fiz meu quarto passo, e aí, cara? O programa, se ele não for sendo feito sem parar, gradualmente, ele não tem força, ele vira uma história. Fico contando, tive lá no programa uma vez e me senti bem, mas aí aconteceu não sei o quê, papapá. Aí eu vou adquirindo estrutura, trabalhando os passos, para poder encarar as minhas dificuldades e parar de encher o saco dos outros na sala, contando as mesmas dificuldades que eu nunca consigo superar. Eu vou me cansar, eu vou embora, eu não fico. Tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser um processo que não para. Praticar passo é um processo. Como o trabalho com os outros passos irá ajudar no meu retorno à sanidade. Eu preciso ficar bom, cara.
eu preciso melhorar minha mente. Eu levei anos para adoecer. Em pouco tempo e com bastante esforço, eu melhoro muito. Eu me assusto com a minha melhora. E aí, quando você fala em melhora, a gente fala em unificação, cara. Adquirir um nível de sanidade que nos faz nos emocionar. Um nível de sanidade que nós nunca tivemos. E que muitas pessoas que nem nunca tiveram o problema também não chegarão. O adicto é obrigado a viver pelo certo, porque senão ele paga caro. Ou ele sofre limpo que não um animal, um bicho abandonado, ou ele volta a usar. Não tem jeito. Não tem como parar o processo de recuperação. Como dizia o nosso querido falecido Armando Tolfanello, recuperação é como um trem que sobe uma ladeira, não pode parar. Se parar, volta para trás, cara. Você perde tudo que você conseguiu, não tem saldo. Você pode ficar deprimido, você pode ir para debaixo do edredom e sofrer muito depois de anos limpos, e mesmo depois de ter vivido tempos de glória, tempos de brilho, de prazer de viver limpo, você, em abandonando isto, você pode passar a ter estados de grande sofrimento que você nunca imaginaria ter. Programa de recuperação não é onde você vai e inaugura a vida num novo palco e depois abandona o palco e não fica mais lá, vai estudar, abandona o programa, cria coisas e desculpas para poder não frequentar. A única finalidade da recuperação de cada um que chega é se tornar melhor para que o outro que ainda não chegou consiga alcançar. Isso é um programa de amor, não é um programa onde eu adquiro coisas para mim e vivo me felicitando com isso. Ninguém se droga por conta de droga. A droga é uma fuga da realidade. O álcool, a farinha, a pedra e todas as drogas que te tiram da realidade. Ninguém se droga porque é criminoso. O cara que é criminoso, ele tem dois problemas: o crime e a adicção. Precisa separar os dois. Ninguém se droga porque é pior do que ninguém. As pessoas se drogam porque elas fogem da realidade, da maneira que elas escolhem fazer, e milhares de pessoas escolhem fugir da realidade usando substância e apagando temporariamente a existência inútil. É isso. Então, viver uma vida nova, significa realmente se envolver com ela e não dizer para as pessoas que a partir de agora, desse ou daquele momento, eu sou um membro de uma irmandade anônima. Ser membro de uma irmandade anônima não significa nada se eu não tenho uma relação de trabalho intenso com aquilo que eu sou. Eu espero ter... Porra, me emociona isso, cara. Eu espero ter tocado muitos de vocês. Eu espero ter sido útil para alguns aí que possam estar precisar de umas palavras de carinho. Eu amo vocês. Obrigado.